Você acredita que um único voto pode mudar o destino de uma carreira política? Imagine ser acusado de abuso de poder, ter sua elegibilidade questionada e, de repente, ver tudo se reverter com uma única decisão. Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e candidato derrotado ao Senado, viveu isso. Após ser alvo de acusações e ter seu futuro político em xeque, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, lançou um voto que chacoalhou os bastidores do poder. Fux considerou a ação contra Ramagem infundada, classificando seu próprio voto como sólido e bem fundamentado, abrindo caminho para a retomada da carreira política de Ramagem. Mas o que realmente está por trás dessa reviravolta? Quais são as implicações dessa decisão para o futuro da política brasileira? Neste vídeo, vamos mergulhar a fundo nesse caso, analisando os argumentos de Fux, as reações de Ramagem e o impacto desse voto para o cenário político nacional. Você descobrirá os detalhes ocultos, as motivações por trás das acusações e os possíveis desdobramentos desse embate no STF. Não perca tempo. A verdade sobre o caso Ramagem está prestes a ser revelada. Assista agora. Alexandre Ramagem, figura conhecida por sua atuação na ABIN durante o governo Bolsonaro, viu-se envolvido em uma teia de acusações. Acusado de envolvimento em uma suposta trama golpista por investigar suspeitas de fraude nas eleições de 2022, Ramagem chegou a ter sua candidatura ao Senado indeferida pelo TRE-RJ com base na lei da ficha limpa. Lembre-se que ele dirigiu a ABIN, um órgão crucial para a segurança nacional. Será que essas acusações tinham fundamento? O STF, palco de grandes decisões políticas, tornou-se o centro desse embate. O ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de Bolsonaro e outros réus no mesmo processo. Mas um voto destoou, o de Luiz Fux. Fux não apenas divergiu, como defendeu a suspensão total do processo contra Ramagem. O voto é claro, seguindo a construção histórica do nosso ordenamento jurídico, declarou Ramagem, demonstrando alívio e confiança na justiça. Segundo o G1, Fux entendeu que não houve abuso de poder político por parte de Ramagem quando chefiava a ABIN. Já a revista Oeste destaca que Ramagem descreveu o voto como sólido e bem fundamentado, e o TSE, posteriormente, tornou Ramagem elegível. Três fontes diferentes, convergindo para um mesmo ponto, a defesa da legalidade das ações de Ramagem. Mas como chegamos a esse ponto? Vale lembrar o contexto histórico. Barroso, outro ministro do STF, elogiou o voto de Fux em outras ocasiões, utilizando a mesma expressão, sólido e bem fundamentado, demonstrando uma possível tendência de alinhamento entre os dois ministros. E não podemos esquecer a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal em 2020, barrada pelo próprio STF, um episódio que lançou luz sobre a tensão entre os poderes. Você se lembra desse caso? A argumentação de Fux se baseia na incompetência do STF para julgar o caso e no volume excessivo de dados dos processos, o que, segundo ele, teria ocasionado o cerceamento das defesas. Especialistas em direito, ouvidos pela Conjur, corroboram a solidez do voto de Fux, destacando a importância da decisão para garantir o devido processo legal. E aqui entra um ponto crucial, a declaração de Ramagem conectando o voto de Fux à percepção internacional sobre a Suprema Corte Brasileira. Seria uma crítica velada às decisões do STF? Ramagem é o único entre os réus a não responder a todas as acusações feitas pela PGR. Duas acusações, inclusive, foram suspensas pela Câmara dos Deputados. Será que isso influenciou a decisão de Fux? E qual o impacto dessa decisão para outros casos semelhantes? O caso Ramagem e o voto de Fux revelam a complexidade do sistema jurídico brasileiro e a importância de cada decisão no STF. A suspensão do processo contra Ramagem levanta questões sobre a atuação da justiça, a influência política e os limites do poder. Este caso, sem dúvida, marcará a história política brasileira. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.